sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do Lab Ritual. Hoje vocês vão aprender a produzir um chantilly corporal. Essa aqui é uma manteiga emulsionada, a gente já tem outras manteigas corporais aqui no canal. Quando eu criei essa formulação aqui, eu queria que ela tivesse a aparência de um chantilly e também uma leveza, uma textura leve que combinasse com essa aparência. As manteigas emulsionadas, elas são as minhas favoritas quando a gente fala de manteigas corporais. Primeiro, por conta do sensorial final que ela tem, é diferente das manteigas tradicionais anidras, onde a gente tem uma maior dificuldade em trazer esse sensorial mais sequinho, principalmente por conta dos ingredientes que a gente usa para produzir essas formulações anidras, mas quando a gente tem uma manteiga corporal emulsionada, a gente já consegue um sensorial final muito mais sequinho, muito mais rápido, logo depois que a gente aplica o nosso produto na pele, tá? Então ela tem uma espalhabilidade incrível, eu gosto muito das manteigas emulsionadas também por conta disso e também por conta da estabilidade e da hidratação que ela traz. Então, sim, uma manteiga corporal anidra, a gente não tem a água exercendo esse papel hidratante dentro da nossa formulação. Na manteiga emulsionada, a gente tem tanto a água quanto o óleo, então a gente tem certeza que aquele produto tá hidratando e também tá nutrindo a nossa pele. E hoje, então, a gente vai produzir esse chantilly corporal maravilhoso que tem essa textura maravilhosa. Como vocês podem ver, ele também não cai com facilidade da nossa colher, mesmo sendo uma emulsão. Então é uma emulsão que tá muito estável, que tem uma viscosidade muito boa. Como eu falei pra vocês, né, pra gente poder criar esse produto, a gente vai criar uma emulsão. Então a gente vai ter fase oleosa, vai ter fase aquosa e a gente vai começar separando a nossa fase aquosa. Pra fase aquosa, então, eu vou usar 52,5% de água destilada e 15% de glicerina vegetal. A glicerina vegetal aqui, ela vai ser muito importante para que a gente tenha bastante espalhabilidade. Como a gente está falando de um produto que tem manteiga, que é uma emulsão e que tem essa ideia do chantilly corporal, a gente precisa também de espalhabilidade. Então a glicerina, ela vem para exercer esse papel e também para contribuir para a hidratação da nossa pele. A parte de água destilada vocês poderiam substituir por algum hidrolato, assim como vocês poderiam substituir a parte da glicerina vegetal pelo propanediol. Para nossa fase aquosa era isso, agora a gente vai para nossa fase oleosa. E para fase oleosa eu vou colocar aqui 10% de manteiga de maracujá, 5% de triglicerídeos de ácido cáprico caprílico e também 10% de cetiol CC. Aqui a ideia é trazer a manteiga, mas em uma quantidade menor, porque como vocês podem ver, a grande parte da nossa formulação vai ser de água. E essa quantidade menor de manteiga é para que a gente tenha justamente um produto com um sensorial mais sequinho e de rápida absorção. Além disso, dentro desses lipídios, né, dentro dessa fase oleosa que vai compor a nossa formulação, a gente também vai usar o TAC, que é o triglicerídeos de ácido cáprico caprílico, então ele também vai contribuir para a nossa fase oleosa, para a nutrição da nossa pele, para a espalhabilidade desse produto e para evitar qualquer sensorial mais pegajoso que a manteiga pode trazer para nossa formulação. Eu coloquei aqui também o cetiol CC, que é um éster e que aqui ele vai atuar reduzindo justamente esse sensorial mais pegajoso que as manteigas e os óleos vegetais tradicionalmente tem. Na fase oleosa eu vou colocar também 4% de Olivein Meal, que é o nosso emulsionante natural. Eu queria uma formulação com menos viscosidade e com mais essa textura de chantilly mesmo, tá? Que é exatamente o que a gente teve aqui. E o Olivein Meal, ele é essencial, né, para que a nossa manteiga emulsionada se forme, porque sem ele a nossa fase oleosa e também a nossa fase aquosa não iriam se misturar, não iriam se organizar dentro de uma estrutura compatível, né, pra gente ter o produto final exatamente assim como a gente teve. Então aqui eu usei ele porque ele é essencial, ele faz parte da nossa formulação e sempre que a gente vai criar uma emulsão, a gente precisa da fase aquosa, da fase oleosa e também do nosso emulsionante. Fase aquosa e fase oleosas pesadinhas, agora a gente vai levar para aquecimento em banho-maria
até que as duas fases estejam em torno dos 70, 75 graus. E quando elas estiverem nessa temperatura, a gente vai remover do banho-maria, a gente vai verter a nossa fase aquosa dentro da nossa fase oleosa e a gente vai mixar tudo muito bem com o mixer. Diferente das manteigas anidras, onde a gente costuma bater com uma batedeira, aqui a gente vai usar o mixer sem nenhum problema, tá? E uma coisa muito importante é que sempre que a nossa formulação ela tá quente, ela vai ter um aspecto mais líquido, mas à medida que ela vai perdendo temperatura, ela vai tendo a viscosidade que a gente busca e que a gente idealiza para esse produto. Então, nesse meio tempo, à medida que ela vai esfriando, é importante que tu vá mixando aos pouquinhos, né? Vai lá, mixa um pouquinho, deixa descansar mais um pouquinho e vá fazendo isso até a gente chegar na nossa fase termolábil, que é quando a nossa formulação tá em torno dos 40 a 45 graus e que aí sim a gente já pode adicionar os últimos ingredientes. Então, para finalizar essa formulação, eu vou adicionar aqui 1,5% de óleo essencial de lavanda, 1% de conservante livre de parabenos e formaldeídos e 1% de vitamina E. Vou misturar tudo muito bem mais uma vez e agora, para a gente finalizar o nosso chantilly corporal, a gente vai medir o pH. Quando eu medi o pH dessa formulação, ele estava em torno de 4, que é um pH mais ácido, mas que ainda assim não é o pH que a gente busca para esse produto. Então, para elevar esse pH até um pH em torno de 5, que é o pH ideal para nossa pele, eu usei uma solução de bicarbonato de sódio a 50%. Fiz o ajuste com algumas gotinhas, fui medindo o pH nesse meio do caminho, e quando o nosso pH já estava na faixa dos 5 certinho, como a gente idealizou, eu invasei esse produto. Lembrando que a validade dele é de 6 meses a 1 ano. Eu sempre falo isso pra vocês, mas se é o teu primeiro uso, é muito importante um teste de alergia. Esse aqui, então, é o resultado do nosso chantilly corporal. Ele tem essa textura bem airada, muito gostosa, muito maravilhosa, tá? E ele deixa um toque bem sequinho na nossa pele depois que a gente aplica. Então a gente aplica ele e depois ele deixa um sensorial bem sequinho. Vou mostrar um pouquinho da espalhabilidade dele pra vocês. Então, vocês vão ver que ele espalha super bem, tá? Ele tem uma espalhabilidade maravilhosa, sem deixar rastro branco, que é uma coisa que a gente geralmente não gosta, né? E ele deixa a pele super hidratada, super nutrida, que é um benefício, né, que a gente busca quando a gente usa manteigas corporais e hidratantes corporais de forma geral. Formulação finalizada. Se tu gostou dessa formulação, deixa o teu like, te inscreve no canal se tu ainda não é inscrita e ativa o sininho de notificações, porque a gente sempre tá trazendo formulação nova aqui pro canal. Se tu produzir esse chantilly corporal maravilhoso, nos marca lá no Instagram, nos manda uma foto no WhatsApp. Eu quero muito ver o resultado final dos produtos que vocês estão produzindo com base no que a gente compartilha aqui no YouTube, então manda pra nós porque eu quero muito ver. Pra finalizar, se tu quer aprender a produzir uma manteiga corporal anidra, clica nesse vídeo aqui. E se tu quer aprender a criar um óleo facial de rosa mosqueta, que também deixa um toque mais sequinho na nossa pele, clica nesse outro vídeo aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.